Certo, vamos desvendar isso. O nosso mergulho profundo de hoje explora um ponto de encontro que parece ter saído diretamente de um roteiro de ficção científica, É, parece mesmo. mas que, na verdade, já é uma realidade transformadora nos bastidores da medicina moderna. Estamos falando da colisão impressionante entre a biologia microscópica e os gigantescos bancos de dados que geramos todos os dias. E os dados que geramos sem nem perceber, na maioria das vezes. Exato. Basicamente, as nossas fontes de hoje mostram como a análise minuciosa do microbioma intestinal, combinada com a inteligência artificial e o processamento de dados do mundo real, está mudando radicalmente o foco da saúde humana. O objetivo final já não é, apenas tratar uma doença depois que os sintomas aparecem. Não mais. O objetivo agora é prever e prevenir crises de saúde muito antes de elas sequer darem as caras. É uma mudança de paradigma monumental, sabe? Com certeza. A gente está saindo da pura reação para antecipação quase absoluta. E a base de tudo isso está num conjunto fascinante de artigos e pesquisas que reunimos sobre saúde preditiva e inteligência artificial aplicada ao intestino. E é muito material, né? Muito. Esses documentos detalham uma jornada incrível que vai desde o rastreamento do DNA de bactérias invisíveis a olho nu até a construção de modelos preditivos globais que processam milhões de variáveis comportamentais por segundo. É literalmente a união do infinitamente pequeno com o infinitamente grande. E a nossa missão com esta análise de hoje é justamente sintetizar essa complexidade. Queremos entender como mapear as bactérias do estômago e cruzar isso com os nossos hábitos digitais mais corriqueiros, está criando uma espécie de GPS para a saúde personalizada em escala global. Um mapa em tempo real da saúde da população. Isso. E vamos fazer isso sem nos afogarmos em jargões médicos indecifráveis, focando em como essa tecnologia já está operando no mundo real. Para começar, quem acompanha esses temas já sabe que o intestino é um ecossistema vasto, mas os números exatos que as fontes trazem ainda conseguem ser de cair o queixo. Sem dúvida. Os números desafiam completamente a forma como costumamos pensar sobre a biologia do próprio corpo. É surreal. Sabemos que há trilhões de micróbios ali dentro, mas ler que eles superam as células humanas numa proporção de 10:1 sempre dá uma certa vertigem. E tem o peso também, né? Sim. Tem um detalhe nas fontes que eu achei brilhante para visualizar isso. Se a gente pegasse todo esse microbioma e colocasse numa balança, ele pesaria cerca de 1,4 kg. O que é basicamente o mesmo peso de um cérebro humano adulto. É praticamente um outro órgão pesado e complexo trabalhando ali, produzindo vitaminas, a B12 e a K, por exemplo, quebrando compostos complexos e treinando o sistema imunológico o tempo todo. O que é fascinante aqui é o gigantesco salto tecnológico que nos permite finalmente ler e entender esse segundo cérebro. Se voltarmos um pouco no tempo, para o início dos anos 2000, tínhamos o projeto Microbioma Humano. Que foi um marco, né? Foi um esforço internacional hercúleo envolvendo dezenas de instituições globais e naquela época se gastava milhões de dólares e meses de trabalho para sequenciar uma única amostra de forma detalhada. Milhões por uma amostra? Exato. Hoje, chegamos a um ponto em que esse mesmo nível de análise profunda custa menos de $100. Essa queda drástica nos custos mudou o jogo completamente. Espera, isso é um ponto importante. Se antes custava milhões e exigia laboratórios do tamanho de prédios, como chegamos tão rápido a um cenário onde qualquer pessoa pode pedir um kit de coleta pela internet e receber em casa? O que mudou na tecnologia para permitir isso? Foi uma combinação de miniaturização e aumento de poder computacional. Pensemos no sequenciamento de DNA como a leitura de um livro imenso. Antigamente, os cientistas precisavam transcrever o livro inteiro, letra por letra, à mão. O que levava uma eternidade. Hoje, temos máquinas que funcionam como scanners ultra rápidos, sabe? Capazes de ler bilhões de páginas simultaneamente. Quando uma amostra chega ao laboratório hoje, os técnicos não precisam mais fazer processos manuais intermináveis. Eles usam compostos químicos em um processo chamado lise. Que é aquela parte de quebrar a célula. Isso, eles basicamente abrem as células bacterianas como se fossem pequenas pinhatas, liberando o DNA que está lá dentro. Nossa, adorei a analogia da pinhata.
E funciona exatamente assim. Depois que o DNA é liberado, eles usam a PCR, que é uma técnica que até ganhou o Nobel. Ela age como uma fotocopiadora biológica, multiplicando esse material genético milhões de vezes para que ele fique visível para as máquinas de sequenciamento de nova geração. Tipo a nova SEC da Illumina ou aquele aparelhinho portátil, o Minion da Oxford Nanopore, que as fontes mencionam. Perfeitamente. A partir daí, o computador não procura mais identificar cada bactéria individualmente de forma manual. Ele passa uma espécie de leitor de código de barras genético, o gene 16S-rRNA. É como se fosse a identidade da bactéria. Os códigos de barras com um banco de dados gigantesco em questão de minutos, revelando não apenas quem está morando no intestino, mas também o que essas bactérias estão fabricando de bom ou de ruim para o organismo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque as fontes mostram que essa leitura rápida de códigos de barras biológicos já saiu dos laboratórios e está moldando o cotidiano de maneiras bem inusitadas. Vamos falar sobre a aplicação disso no esporte de elite, por exemplo? Os casos dos atletas são incríveis. Todos nós sabemos que a flora intestinal impacta a saúde, mas o que me surpreendeu foi ver estrelas da Premier League no futebol inglês e maratonistas quenianos usando ativamente esses perfis para hackear a própria biologia. Exato, eles estão buscando vantagens marginais que fazem toda a diferença no alto rendimento. A pesquisa mostra que esses atletas estão ajustando a dieta não apenas para obter calorias, mas para alimentar colônias muito específicas de bactérias. O objetivo principal deles é favorecer micróbios que produzem uma substância chamada butirato. E o butirato é essencialmente um ácido graxo que age como um extintor de incêndio para a inflamação, certo? Precisamente. Quando um maratonista corre 42 quilômetros, o corpo entra em um estado de inflamação severa. Ter um microbioma otimizado para inundar o sistema com butirato significa que os músculos se recuperam muito mais rápido. É um doping natural e perfeitamente legal, operado pelas próprias bactérias do atleta. E essa ideia de hackear o sistema não para no desempenho físico. As fontes também mergulham fundo no eixo intestino-cérebro. Nós já sabemos que a maior parte da nossa serotonina é fabricada no intestino, mas ler sobre como intervenções no microbioma estão sendo usadas para modular o humor e a resiliência mental é fascinante. A flora intestinal está literalmente conversando com o cérebro o tempo todo, ditando níveis de ansiedade e bem-estar. Sim, essa via de comunicação contínua revela o quão profundamente integrados os nossos sistemas são. E o mais empolgante é observar como essa tecnologia se adapta de forma brilhante a diferentes contextos globais. Não é algo restrito aos centros esportivos europeus. No Japão, por exemplo, os pesquisadores estão dissecando o microbioma de populações centenárias para entender a famosa dieta de Okinawa. Aquela focada em alimentos fermentados. Isso, muito missô e coisas do tipo. Eles descobriram que esse alto consumo de alimentos fermentados tradicionais impulsiona níveis altíssimos de uma bactéria chamada Akkermansia. Ela fortalece a barreira intestinal e está diretamente associada à longevidade extrema. Mas não precisamos ir apenas para populações idosas no Japão. O impacto nas populações vulneráveis é o que traz a verdadeira dimensão dessa tecnologia. Ler sobre as startups na África do Sul e na Etiópia, aplicando esses mesmos mapeamentos, foi revelador para mim. É um contexto completamente diferente do esporte. Exato. Eles não estão procurando vantagens para maratonistas. Eles estão cruzando dados do microbioma para combater a desnutrição infantil severa, informando os programas de alimentação da UNICEF com base em quais bactérias ajudam as crianças etíopes a absorverem mais nutrientes de dietas que já são muito escassas. É o uso da biologia de ponta para resolver problemas fundamentais de sobrevivência humana. E dentro dos hospitais, os resultados são ainda mais dramáticos. As fontes destacam o sucesso estrondoso dos transplantes de microbiota fecal nos Estados Unidos. Nós temos que falar sobre isso. Transplante de microbiota fecal, que é exatamente o que o nome sugere. Soa nojento para quem está ouvindo pela primeira vez a ideia de processar e transferir as fezes de uma pessoa saudável para o trato intestinal de outra. Pode soar estranho, mas os resultados médicos são inegáveis. Completamente inegáveis e revolucionários.
Quando um paciente tem uma infecção grave por bactérias resistentes, como a C. diff, os antibióticos tradicionais muitas vezes falham e destroem a pouca flora saudável que restou. E aí, o transplante entra em ação. O transplante age como um exército de reforço imediato. Estamos falando de uma eficácia de cerca de 90% para infecções que costumavam ser quase sentenças de morte. A restauração do ecossistema intestinal cura o paciente de forma quase imediata. E a inovação cruza até a fronteira das espécies, viu? Achei genial o exemplo da pecuária brasileira que estava nos documentos. Ajustar o microbioma do gado bovino para melhorar a digestão e, consequentemente, reduzir a quantidade de gás metano que eles emitem. É a microbiologia agindo diretamente contra o aquecimento global, alinhada com as metas climáticas. Mas, por mais fascinante que seja olhar para o microscópio, precisamos fazer uma transição aqui. Como a gente conecta toda essa complexidade microscópica, o que acontece dentro do estômago, com o mundo macroscópico? Com o trânsito que enfrentamos, a poluição que respiramos ou o nível de estresse no trabalho. É aí que entram a inteligência artificial e os chamados dados do mundo real, ou RWD na sigla em inglês. Veja bem, tradicionalmente, a medicina baseia o seu conhecimento em testes clínicos, mas um teste clínico é, por natureza, um ambiente estéril e altamente controlado. Ficou um pouco distante da realidade da maioria das pessoas. Muito distante. Os pesquisadores selecionam voluntários específicos e monitoram tudo. Só que a vida real não acontece num laboratório. A vida real é complexa, caótica e cheia de variáveis simultâneas. Exato. A vida real é dormir mal numa terça-feira, ficar preso no trânsito respirando fumaça de caminhão e depois pedir comida ultraprocessada pelo aplicativo porque não deu tempo de cozinhar. Como a medicina captura esse caos? Como isso é medido? Com o poder de processamento brutal da IA moderna, a inteligência artificial hoje consegue agregar e dar sentido a oceanos de dados desestruturados. Estamos falando da capacidade de cruzar os registros eletrônicos de saúde de hospitais, conhecidos como EHRs, com as métricas contínuas de batimentos cardíacos recolhidas por milhões de relógios inteligentes. Já são mais de 100 milhões de usuários só da Apple e da Fitbit, né? Exatamente. E a IA cruza isso com o histórico de compras de supermercado das pessoas e até com um mapeamento por satélite. Pera, mapeamento por satélite para prever saúde. Como isso funciona na prática? Pense em imagens de satélite analisando regiões da África subsaariana ou até periferias de grandes metrópoles ocidentais para identificar desertos alimentares. A IA mapeia geograficamente onde é virtualmente impossível encontrar uma feira livre ou vegetais frescos. Caramba, entendi. Se o algoritmo sabe que uma população vive num deserto alimentar, ele ajusta automaticamente o risco de doenças metabólicas para aquela região, mesmo sem ter o exame de sangue de cada morador na mão. O poder preditivo que surge desse cruzamento de dados é algo que beira a clarividência. As anotações sobre a crise metabólica global mostram que já temos mais de 2 bilhões de pessoas sofrendo de riscos metabólicos. E as projeções são assustadoras. Muito. As projeções para o futuro apontam para mais de 780 milhões de pessoas lidando com diabetes tipo 2 até 2045. Mas as ferramentas para combater isso estão ficando incrivelmente afiadas. Tem um estudo nas nossas fontes mostrando que o DeepMind, do Google, conseguiu prever a síndrome metabólica com impressionantes 92% de precisão. E o detalhe crucial é que eles não usaram apenas exames de sangue tradicionais para alcançar essa precisão. Eles alimentaram o sistema com dados determinantes sociais, usando dados do censo para medir a pobreza nos bairros, históricos de compras. Mas para entender como o computador faz isso, precisamos entender as ferramentas que ele usa, as redes neurais profundas. Que são basicamente algoritmos que tentam imitar o funcionamento do cérebro humano em diferentes tarefas, certo? Duas das mais importantes nesse campo são as CNNs e as RNNs. Como explicamos isso sem parecer uma aula de ciência da computação? É mais simples do que parece. Pensemos numa rede neural do tipo CNN, como uma fotografia extremamente detalhada. Ela é perfeita para olhar uma imagem estática, digamos, o escaneamento da retina de um paciente, e procurar em cada pixel por uma anomalia microscópica que indicaria um risco cardiovascular. Ela analisa a imagem, congelada no tempo, muito melhor que o olho humano. Faz todo sentido.
uma foto de alta resolução em busca de pistas. E a outra sigla, a RNN. A RRN funciona mais como um filme contínuo. A saúde humana não é estática, ela flutua dia após dia. A RRN é projetada para observar como as coisas mudam ao longo do tempo. Ela monitora o filme da vida de alguém. As pesagens diárias, por exemplo. Isso. Como o peso oscilou nos últimos 6 meses, como os padrões de sono variam a cada semana, como os batimentos cardíacos respondem a diferentes dias de trabalho. Ela entende a sequência dos eventos e, a partir desse filme, prevê o final da história, ou seja, prevê quando uma doença crônica vai se manifestar. Se conectarmos tudo isso ao panorama da saúde pública mundial, as aplicações são de explodir a cabeça. Os governos e as grandes organizações de saúde já perceberam que prever é infinitamente mais barato do que tratar. Um dos exemplos mais impactantes das fontes vem de Israel, com a organização Clalit Health. Se conectarmos isso ao panorama geral, esse é um dos casos mais brilhantes. Eles não ficaram esperando os pacientes chegarem com sintomas de insuficiência cardíaca ou renal. Eles usaram a IA para cruzar os registros médicos eletrônicos gerais com as idas à farmácia e as prescrições preenchidas. O algoritmo identificou padrões invisíveis de uso de medicamentos cruzados com pequenas alterações no histórico médico e começou a sinalizar quais pacientes tinham alto risco de sofrer uma crise aguda nos próximos meses. E com essa intervenção precoce, eles reduziram as hospitalizações gerais em quase 15%, apenas usando dados que já existiam, mas que ninguém estava conectando da forma certa. E vemos inovações semelhantes em abordagens populacionais completas. Em Singapura, por exemplo, eles fizeram algo revolucionário combinando dados de transporte público e consumo. Eles usaram a frequência de passagens dos cartões do metrô como um medidor gigantesco da atividade física diária dos cidadãos. E cruzaram isso com as vendas nos mercados, não foi? Sim, a IA cruzou os dados de mobilidade urbana com as estatísticas de vendas nos mercados de rua tradicionais. O resultado é um modelo dinâmico que avalia os riscos metabólicos bairro a bairro, permitindo que o governo direcione subsídios financeiros para baratear a venda de vegetais exatamente nas áreas onde a atividade física caiu e o consumo de açúcar aumentou. É quase como se a cidade estivesse monitorando o seu próprio metabolismo. E no Japão, a abordagem foca num problema cultural gravíssimo, o estresse laboral extremo. A inteligência artificial da Sony está sendo usada para analisar os padrões de sono, os ritmos circadianos e a variação da frequência cardíaca de trabalhadores noturnos. O objetivo é prever e interromper a rota rumo ao karoshi, que é literalmente a morte súbita por excesso de trabalho. A tecnologia atua como um freio de emergência invisível, disparando alertas para os médicos do trabalho antes que o infarto aconteça. O interessante é notar que a sofisticação da análise não depende apenas de sistemas caríssimos do primeiro mundo. A eficácia da previsão baseada em dados está na criatividade de como eles são coletados. O Brasil, por exemplo, tem um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, o SUS. Projetos recentes aplicaram IA da IBM para varrer 200 milhões de registros de saúde. E a meta era encontrar a correlação exata entre o consumo regional de refrigerantes e bebidas ultraprocessadas com o aumento das taxas de doença hepática gordurosa não alcoólica, a NAFUD. Esse tipo de mapa preditivo muda completamente a forma como as políticas públicas são desenhadas no Brasil. E a prova definitiva de que alta tecnologia não exige obrigatoriamente um smartphone de última geração na mão do paciente vem da Nigéria. O caso do aplicativo Helion Health me chamou muita atenção. É um exemplo lindo de democratização. Eles atuam em áreas rurais onde não há relógios inteligentes de última geração. Em vez disso, a plataforma capta dados simples dos sensores de movimento de celulares comuns para contar os passos e recebe diários de alimentação que os próprios usuários enviam por mensagem de texto, o bom e velho SMS. Essa base simples alimenta uma IA preditiva na retaguarda, que conseguiu reduzir as taxas de diabetes não diagnosticada em espantosos 25% durante os testes preliminares. É a prova de que o acesso à saúde preditiva pode chegar a qualquer lugar. Mas precisamos colocar um pouco o pé no freio aqui. Apesar de parecer mágica, há falhas severas nesse sistema todo. Quando falamos de cruzar tantos dados íntimos, levantamos questões imensas de privacidade.
Já vimos multas pesadas da GDPR na Europa, há muitas preocupações com a LGPD no Brasil, e empresas que prometiam um mundo com análises de microbioma, como a Ubiome, foram fechadas pela FDA por falsas promessas. Isso levanta uma questão importante. Além da privacidade, temos que focar no viés dos dados. As pessoas precisam saber que os bancos de dados do microbioma são altamente ocidentalizados. Cerca de apenas 1% das amostras globais vêm da África ou do sul da Ásia. O que significa que os algoritmos estão aprendendo com um tipo muito específico de biologia, né? Exato. Tem um estudo da revista Nature de 2024 que mostrou que os modelos de IA treinados nos Estados Unidos estavam superestimando os riscos para populações sul-asiáticas em 20%. E aí entra o risco de estigmatização. Como assim? Ser rotulado injustamente pelo algoritmo? Sim, imagina ser rotulado como alto risco por um algoritmo de caixa preta que ninguém entende direito como funciona. Isso pode aumentar o prêmio do seu seguro de saúde ou até causar discriminação no ambiente de trabalho. É um perigo real. Então, o que tudo isso significa no fim do dia? Fazendo uma síntese do que vimos, estamos diante de uma convergência tecnológica sem precedentes. Juntando a biologia íntima revelada pelo microbioma intestinal com o poder das redes neurais analisando a nossa rotina, o horizonte da medicina está se transformando. E as projeções financeiras e sanitárias, como os dados da McKinsey mostram, são gigantescas. Tem o potencial de economizar trilhões de dólares e evitar 100 milhões de casos de diabetes tipo 2 até 2035. A saúde está deixando de ser algo reativo para se tornar hiperpersonalizada, guiada pela biologia interna e pela pegada digital que deixamos diariamente. Mas, claro, com a importância de manter um olhar crítico e diverso sobre como esses dados são coletados e usados. O foco na prevenção absoluta é maravilhoso. Mas, olhando para o futuro, há uma reflexão mais profunda que inevitavelmente surge quando pensamos na evolução dessas ferramentas preditivas, especialmente se começarmos a flertar com tecnologias como a computação quântica. Computação quântica aplicada ao microbioma. Imagina projetar esse cenário algumas décadas para frente. Podemos imaginar um ponto onde os algoritmos conseguirão processar perfeitamente a genética individual de uma pessoa, somada ao estado exato das trilhões de bactérias no intestino dela naquele milissegundo, mais o seu histórico completo de sono e estresse. Uma simulação perfeita do corpo humano em tempo real. Exatamente, uma IA tão avançada que conseguiria prever o impacto bioquímico e molecular exato de uma única refeição no seu corpo, Antes mesmo de a refeição ser consumida. antes da primeira garfada. E é aqui que entramos num território quase filosófico. É verdade. Fico imaginando o seguinte: se um aplicativo disser com 100% de certeza inquestionável que comer aquela fatia de bolo específica hoje vai causar um pico inflamatório que reduzirá a sua expectativa de vida em exatamente 7 horas, até que ponto o nosso livre-arbítrio na hora de escolher o que comer se torna apenas uma ilusão? É a pergunta definitiva. A partir do momento em que a consequência de uma ação não é mais uma probabilidade médica vaga, mas uma certeza matemática cravada por um algoritmo que conhece o nosso corpo melhor do que nós mesmos, a escolha deixa de ser puramente livre. Nós passamos a ser condicionados por um dado irrefutável? Exato. As fontes até especulam sobre a criação de gêmeos digitais. Tipo os avatares no metaverso? Sim, cópias digitais perfeitas da nossa biologia rodando em servidores na nuvem. Esses gêmeos digitais passariam o dia tomando as nossas decisões de saúde por nós. Eles testariam diferentes combinações de dietas, horários de sono e rotinas de exercícios em ambientes virtuais de simulação extrema. Entendi. Eles falhariam e adoeceriam no mundo digital para descobrir a fórmula exata de como devemos viver no mundo físico. Exatamente, testando as falhas virtualmente para evitar o adoecimento real. É uma imagem incrivelmente poderosa. Uma cópia digital nossa enfrentando as consequências de todas as dietas ruins, noites mal dormidas e estresse, sofrendo os danos virtuais para que o nosso corpo biológico aqui fora permaneça impecável. A ideia de que terceirizaremos até mesmo as consequências das nossas escolhas para um algoritmo é de deixar qualquer um pensando por horas. O avanço vertiginoso da inteligência artificial e a compreensão do nosso próprio microbioma estão, sem sombra de dúvida, redefinindo os limites da própria experiência humana.
E que tempo fascinante para testemunhar tudo isso. Com essa reflexão incrível sobre gêmeos digitais e os limites do livre-arbítrio biológico, encerramos a nossa análise de hoje. Que o fascínio pela complexidade invisível que habita dentro de nós e pelas rápidas revoluções da ciência preditiva continuem a inspirar a curiosidade de todas as pessoas que nos acompanham nessa jornada. Fiquem bem, mantenham a curiosidade acesa e até o nosso próximo encontro com os mistérios da inovação.